Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em pleno Pessach, a Páscoa judaica, e nós viemos até a cidade velha de Jerusalém para mostrar para vocês como se celebra essa festa bíblica tão importante. E a gente vai falar também da tensão que tem acontecido aqui nas últimas semanas, o que realmente está acontecendo e por quê. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Estamos entrando na cidade velha de Jerusalém pelo portão de Jaffa e eu não estou sozinha. Deem shalom para o Yair. Ele agora está dormindo, mas daqui a pouco, quando ele acordar, ele vai participar da festa conosco. E vocês já conseguem ver a movimentação que está aqui e faz todo sentido. A Páscoa cristã foi no último domingo. Falando nisso, acabou de passar uma freira aqui, quer dizer, os cristãos seguem aqui. É durante a semana da Páscoa judaica agora, o Pessach, e também durante o mês do Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. Então as três grandes religiões monoteístas estão aqui festejando cada um a sua festa. Estamos caminhando pelo Shuk, que é a feira árabe, e aqui se vende de tudo. Vocês podem ver panos, tapetes, decoração, joias, artigos religiosos, tem um pouco de tudo aqui. E reparem no piso, que eu estou descendo por uma rampa. Isso é parte de um projeto enorme de transformar a cidade velha de Jerusalém em mais acessível, tanto para carrinhos como também para cadeiras de rodas. Um projeto super importante. E pessoal, no meio de tudo que vende aqui no mercado, vejam o que eu achei. Tem uma camiseta aqui, tecido com amor de Israel, o mapa é a bandeira de Israel e do Brasil, quer dizer, vejam aqui que legal. Isso mostra o carinho que Israel tem pelo Brasil e vice-versa. Aqui se escolhe o desenho entre centenas que tem aqui nas paredes. A gente diz a cor e o tamanho da camiseta e ele faz na hora. E vejam o desenho que eu escolhi. E ele vai imprimir agora na camiseta, então da próxima vez que vocês verem eu usando essa camiseta, vocês já sabem de onde ela é. Não ficou demais? E o amor pelo Brasil não termina por aí. Vejam aqui que lindo também esse imã de geladeira. Mas vamos seguir o nosso passeio, porque eu quero mostrar para vocês a celebração da Páscoa judaica. A Páscoa judaica celebra e relembra a saída dos judeus do Egito e o fim da escravidão, como contado no livro de Êxodo na Bíblia. Em hebraico, chamamos esta festa de Pessach, que significa passar por cima. Mas por que o nome dessa festa é passar por cima? Deus manda as 10 pragas ao Egito e a última praga é a morte dos primogênitos, quando o anjo da morte passa durante a noite pelas casas do Egito e mata os filhos primogênitos. Mas antes disso, Deus ordena os judeus a sacrificarem um cordeiro e com o sangue do animal marcar os umbrais das portas. E assim, quando o anjo da morte via os umbrais marcados, ele passava por cima da casa, sem ferir os primogênitos dos judeus. Por isso, o nome em hebraico relembra que os primogênitos de Israel foram poupados. Vejam que legal que o nome em hebraico guarda tanto significado em uma palavra, Pessach, passar por cima. Se vocês querem aprender hebraico, eu recomendo o curso do Instituto de Hebraico Rosen, que tem cursos online. Eu vou deixar o link para vocês aqui em cima e também no primeiro comentário desse vídeo.
Pessoal, deem bom dia para o Yair, ele está bem acordadão agora e a gente está chegando no bairro judaico e eu quero mostrar para vocês principalmente a comida, porque tem muita coisa que não se pode comer durante a Páscoa judaica, então vamos ver o que os restaurantes aqui estão servindo. Pessoal, a gente chegou agora no lugar que vende shawarma, que é o que a gente chama às vezes também de churrasquinho grego. A gente já vai mostrar para vocês lá dentro. Normalmente ele é servido na pita, que é o pão sírio, ou na lafa, e os dois estão proibidos de comer agora na semana da Páscoa judaica. Vamos entrar e ver o que está servindo aqui durante essa semana. Uau, tá com uma cara deliciosa esse shawarma. Vocês podem ver a carne rodando e ela pode ser tanto de boi como de frango, peru ou cordeiro. E o lanche é feito, ele é colocado nessa lafa, que é esse pão redondo, mas ele não é de trigo. Por causa da semana da Páscoa, ele é feito de farinha de batata e aí eles colocam os recheios tradicionais, saladinhas, tudo que vocês estão vendo aqui. E por cima de tudo isso, aí vai a carninha do shawarma. Então, vamos falar um pouco mais da questão alimentar da Páscoa judaica? A gente já começou a falar que tem alimentos que são proibidos de se vender, mais especificamente 5 grãos, que é centeio, cevada, aveia, esbelta e trigo, não se podem comer quando eles são fermentados. Se não é fermentado, pode. Por exemplo, o pão ázimo, sim, se pode comer, mas quando eles são fermentados, por exemplo, no formato de pão, bolo, macarrão, não se pode. E a origem disto está na própria Bíblia, em Êxodo 13:7. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vós, nem fermento algum dentro do seu território. Quer dizer que somente comemos pães asmos, quer dizer pão sem fermento e outros alimentos não fermentados. E já que esse estabelecimento que a gente está é judaico e segue as leis alimentares bíblicas, aqui não tem alimentos de grãos fermentados nessa semana. E é importante dizer que esse lugar aqui segue as leis alimentares judaicas, mas Israel é um país democrático. Quem quer servir pão e alimentos proibidos pode, mas é uma decisão de cada lugar. Então aqui não vende, mas se a gente caminhar 200, 300 metros daqui e for para o bairro cristão, vocês vão ver a venda, pão, comida, tudo normalmente como no resto do ano. E olhem que legal, pessoal, aqui tem pizza kasher lepesach, quer dizer pizza sem glúten. Ela é feita de farinha de batata e por isso, para todo mundo que está assistindo que por algum motivo não come glúten, essa é a melhor semana do ano para vir, porque todos os restaurantes estão servindo outros ingredientes, quer dizer, nada com glúten, e também no supermercado, cereal matinal, biscoito, tudo que vocês podem imaginar tem sem glúten. Mas agora eu quero mudar um pouco o assunto e também o tom do nosso vídeo, porque agora o que eu vou fazer, eu vou descer até o Muro das Lamentações, próximo ao Monte do Templo, e conversar um pouco sobre a tensão e o que realmente está acontecendo aqui nas últimas semanas. Então vamos lá! Pessoal, eu quero começar dizendo quão feliz eu tô de ver esse lugar tão cheio. Vocês devem estar ouvindo também de fundo as crianças, as famílias aqui, depois de 2 anos de pandemia, que as fronteiras estavam fechadas e pouca gente vinha aqui. Quer dizer, ver esse lugar tão cheio primeiro realmente enche os nossos corações. As fronteiras de Israel estão abertas aos turistas e também gente de Israel toda está vindo aqui celebrar. Então a primeira coisa, é lindo ver isso. Mas por que todo mundo está vindo justamente nessa semana?
Nos tempos bíblicos tinham 3 grandes festas que se chamavam Shalosh HaRegalim, as 3 festas de peregrinação, que o povo de Israel subia ao Templo de Jerusalém. Elas são Pesach, a Páscoa judaica, que a gente está agora, Sukkot, que é a festa de tabernáculos, e Shavuot, que também é conhecida como a festa das semanas ou Pentecoste judaico. E a própria Bíblia nos conta que Jesus também participava dessas festas em Jerusalém com a sua família. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então, durante essas 3 festas, o povo de Israel subia a Jerusalém e isso continua acontecendo até os dias de hoje. Milhares de pessoas de Israel e judeus do mundo vêm aqui celebrar essa festa. O Muro das Lamentações é parte do antigo Templo de Jerusalém. Apesar do templo ter sido destruído, o local do templo ainda está aqui. E aqui começa a nossa problemática, porque o Muro das Lamentações, na realidade, é o local externo do templo. O local interno é o Monte do Templo, onde hoje em dia está a Cúpula Dourada. O local mais importante do mundo para os judeus não é o Muro das Lamentações. Ele é muito importante, mas o local mais importante de todos é o pico do Monte Moriá, onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque, onde ficava a parte central do Templo de Jerusalém e onde ficava a Arca da Aliança. Nesse local é onde hoje em dia fica a Cúpula Dourada. Por isso, inclusive, ela é chamada de o Domo da Rocha. Ela é um domo que protege uma rocha. Essa rocha é o pico do Monte Moriá, o local mais sagrado do mundo para o judaísmo. E também um local sagrado para os muçulmanos. Então a gente tem um espaço físico muito pequeno, que é o local mais sagrado do mundo para o judaísmo e também o 3º local mais sagrado do mundo para o Islã, para os muçulmanos. E aqui começa a parte complicada. O Monte do Templo está dentro do Estado de Israel, mas Israel, em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, entregou o controle religioso do Monte do Templo para o Waqf, que é uma organização muçulmana jordaniana. Isso foi um gesto de boa vontade de Israel com o mundo muçulmano e árabe. A ideia era manter a coexistência das religiões e o controle policial continua sendo de Israel para manter a segurança do lugar. E parte desse acordo estabelece que judeus e cristãos e todas as religiões teriam direito ao acesso ao Monte do Templo para visita. Infelizmente, a Waqf descumpriu esse acordo e começou a limitar o acesso a não muçulmanos no lugar. Começou limitando os horários, os dias e também os locais que podem ser visitados. Mas o que tudo isso tem a ver com a Páscoa judaica? Os judeus seguem querendo cumprir essa tradição de vir a Jerusalém e subir no Monte do Templo. E Israel permite que se suba, é parte do próprio acordo com os muçulmanos. Mas já que é perigoso para judeus subirem, eles sobem com escolta da polícia de Israel. Então essa ponte aqui é a ponte que se usa para subir. Então a tensão que está acontecendo é porque os muçulmanos não querem judeus e cristãos subindo no Monte do Templo durante a Páscoa. E esse problema é ainda aumentado pelo fato de que esse ano o Ramadã, que é o mês sagrado muçulmano, cai junto com as Páscoas. E o Ramadã, todos os anos, é usado como uma desculpa para causar a violência. Obviamente é uma minoria entre os árabes e os muçulmanos que fazem isso, mas ainda assim é uma minoria que causa muito problema. Inclusive, parte deles usam as mesquitas do Monte do Templo para guardar pedras. Pedras que depois vão ser usadas para serem jogadas contra os visitantes judeus e a polícia de Israel. Mas se a polícia de Israel tenta entrar nas mesquitas para tirar as pedras ou outras armas que podem estar sendo escondidas lá dentro, isso aumenta ainda mais o atrito
entre as religiões. Realmente um problema sem fim. E essa é uma situação muito triste, ver um lugar tão sagrado para as 3 grandes religiões usado para promover a violência. A realidade é que sim, tem uma tensão, mas ela está concentrada principalmente no Monte do Templo, como a gente acabou de contar para vocês, e ela acontece por causa da Páscoa judaica, a Páscoa cristã e o Ramadã, que caem juntos nesse ano. Então a gente espera que agora, com o final do Ramadã, já em pouco tempo, a situação volte ao normal. E a realidade para nós que vivemos aqui, que o nosso dia a dia praticamente não foi modificado. A atenção realmente é muito concentrada no Monte do Templo e o resto de Jerusalém segue celebrando a Páscoa de uma maneira normal. Pessoal, vocês conseguem ver aqui atrás a menorá, o candelabro do Templo de Jerusalém? Não o original os romanos levaram há 2000 anos atrás. Essa aqui é uma réplica criada pelo Instituto do Templo, mas eu estou aqui de volta no coração do bairro judaico da cidade velha de Jerusalém com o Yair, né, Yair? E eu queria mostrar para vocês na realidade o que está acontecendo aqui. Vocês podem ver o dia a dia normal, as pessoas celebrando a festa, relembrando essa tradição de 3000 anos de vir. Essa tradição de 3000 anos de vir a Jerusalém celebrar a festa da Páscoa judaica de Pessach. Quer dizer, o nosso dia a dia aqui não está modificado, tem as tensões, mas elas estão concentradas realmente, principalmente no Monte do Templo. Não acreditem sempre em tudo que vocês veem na TV, é bom conhecer um pouco da realidade de quem vive aqui. Mas em meu nome, em nome do Yair, a gente quer desejar a todo mundo Pessach Sameach, uma feliz Páscoa judaica, feliz Páscoa cristã, feliz Ramadã, boas festas a todos. E vamos aproveitar essa época que está todo mundo aqui junto, festejando, para lembrar que a gente pode festejar lado a lado em paz. E se Deus quiser, a paz vai chegar no mundo todo, na Ucrânia, na Rússia, aqui na Terra Santa. Mas é isso pelo dia de hoje. Um grande beijo e a gente se vê aqui na próxima. Tchau, tchau!